Bom dia! Como está você nessa manhã? Como está seu coração? Hoje, quarta-feira, já finalizando o finalzinho já de fevereiro. Como está sendo o seu mês de fevereiro? Se as coisas ainda não aconteceu, calma. Mês de março está chegando. É um tempo novo, uma estação nova. Creia que Deus fará um novo na sua vida. E aí, já está com seu cafezinho aí? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre passado, esquecendo as coisas que passaram. Sabe, nós precisamos usar esse ensinamento que Paulo nos deixou, Paulo nos direcionou. Se está na palavra do Senhor é porque algo profundo Deus quer falar conosco. É porque é importante que nós, para alcançarmos as coisas que vêm, as coisas na frente, precisamos esquecer do passado. Não somente esquecer, decidir. Não amnésia que nós, iremos dar um branco e esquecer o passado, não. Mas nós precisamos decidir, escolher. Eu decido um futuro melhor. Olhando para trás, não. Alcançando o futuro, sim. Vivendo o agora. Porque o passado, ele já passou, eu não posso fazer nada. O futuro, ele não me pertence, ele não pertence a mim. Eu não sei o que será a minha vida daqui 1 hora, daqui meia hora. Mas o presente, o agora, ele pertence a mim. O Senhor, ele me deu para que eu possa tomar as minhas decisões, as minhas escolhas. Então, agora, este momento, você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Decidir perdoar, decidir prosseguir, decidir viver o novo de Deus. Amém, querida? Vamos para a palavra do Senhor, que hoje está em Filipenses. Amém? O livro de Filipenses. A palavra do Senhor vai dizer assim, Filipenses, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, Paulo, ele nos ensina muito. Eu aprendo muito com a história de Paulo. Paulo aqui, ele está falando dele para os filipenses, escrevendo para os filipenses e dizendo. E se Paulo está falando é porque aquele povo capaz que estava vivendo o passado, por coisas que não fizeram, coisas que aconteceram e coisas boas que antes tinha. E Paulo, ele exorta, ele traz um ensinamento para aquele povo, para o povo de Filipenses. Sabe, ele fala sobre o poder de deixar o passado para trás. E quem é Paulo, né? Paulo, ele foi transformado, ele teve uma nova conversão em Deus. Mas antes ele era Saulo. Saulo era um homem totalmente diferente de Paulo. Do novo Paulo, do novo homem Paulo. Saulo não era um homem bom. Saulo tinha outras convicções, outros planos, outros pensamentos, acreditava em outras coisas, fazia coisas que ele achava que estavam certas, mas no final não estavam corretas. E agora o novo Paulo, transformado, a nova criatura em Deus, ele entende que o seu passado, aquilo que antes ele acreditava ser o certo, agora Paulo tem a noção de que tudo aquilo não era bom.
Mas agora ele fala para o povo de Filipenses, para aquele povo que também tinha às vezes os mesmos pensamentos, ou das coisas boas que fizeram, não importa, ou das coisas ruins. Paulo está falando, olha, irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, eu não julgo que haja alcançados. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Ou seja, em outro tempo, em outra estação, eu não vivia conforme hoje eu vivo. Sei que coisas ruins eu fiz, matei cristãos, não fui um homem bom, vivi uma falsa doutrina, mas, olha, irmão, quanto a mim, eu não julgo. Sobre as coisas que ainda vocês não alcançaram, sobre as coisas que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu faço todos os dias. Eu decido esquecer das coisas que ficou para trás, das coisas que eu fiz agorinha, 1 hora atrás, que às vezes eu errei, eu falei algo que não deveria ter falado, fiz algo que não deveria ter feito. Eu decidi esquecer, eu decidi perdoar, eu decidi aprender com os meus erros, olhar para trás e falar, poxa, eu errei. Mas não dá para viver no passado. Sabe, isso traz para mim um ensinamento muito profundo, porque quantas vezes nós somos aprisionadas no passado, por feridas, por mágoas, e isso nos torna peso, parecendo que nós vamos carregando pedras ao caminhar da existência, que vai nos sobrecarregando, vai nos sugando, vai nos impedindo de ter uma caminhada saudável, uma caminhada abençoada. Porque eu não consigo esquecer do passado, porque eu fico remoendo o passado. Às vezes, por pensamentos bons, somos danados por isso, né? A martirizar nós mesmos, porque hoje nós estamos vivendo uma situação que antes nós não vivia. Aí a gente começa a dizer, mas antes as coisas eram boas, não tinha essas perseguições, antigamente as coisas, olha só para você ver, antigamente as coisas eram assim. Igual o povo do Egito, sabe? Quando Deus tira eles daquela escravidão, ali no deserto eles começam a dizer, mas lá no Egito eu não vivia desse jeito, lá no Egito tinha pepino, lá no Egito não sei o que, no Egito nós comia, no Egito nós tinha isso, sendo que Deus estava mandando maná fresco. Mas o povo vivia no passado, lembrando das coisas que passaram. E muitos morreram ali naquele deserto. Sabe, quando eu sou aprisionada pelo passado e não consigo enxergar o que está na minha frente, não consigo enxergar o alvo, não consigo enxergar o que Deus está fazendo, eu começo a morrer no deserto. Eu começo a perder a minha vida espiritual com Deus, eu começo a morrer. Porque eu fico lembrando das coisas que, mesmo embora sendo escravas do inimigo, sendo escrava do diabo, mas parece que era bom. E a gente fica se martirizando. Porque Deus tirou, porque Deus... Deus, porque o Senhor não tirou nós de lá, só tirou nós, trouxe nós para cá para morrer. Nós queremos culpar a Deus, culpar as pessoas. Sabe, Paulo está falando, olha, eu decidi, eu esqueci das coisas que passaram. Eu não fico aprisionado nela todos os dias. Os pratos vêm, as perseguições, os pensamentos, mas eu decido a lutar contra ela. A nossa luta aqui, ela é constante, ela não para. E a guerra que há dentro de nós, o conflito dentro de nós, ele é constante. Dia após dia eu tenho que lutar contra pensamentos negativos, pensamentos que querem me aprisionar, querem me paralisar, principalmente o passado. E hoje também nós lidamos com uma questão que é o futuro. Eu penso no futuro. Mas não, daqui a um tempo isso vai mudar. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero alcançar isso e aquilo outro. E a gente começa a idealizar um futuro bom, um futuro maravilhoso. Mas e o agora? O que eu estou fazendo agora para mudar o meu futuro e esquecer o meu passado? O que eu estou fazendo agora? O agora me pertence.
O futuro, a palavra de Deus vai dizer que ele não me pertence. Eu não tenho poder nem controle de decidir o que vai ser da minha vida daqui meia hora, daqui uma hora. Eu não tenho esse poder de controlar. O único que sabe do meu amanhã é Deus, o único que prepara o meu amanhã é Deus. Às vezes o amanhã pode ser bom e às vezes não, pode ser pior. Mas e aí? Eu, no meu pensamento, estou preparando algo bom. E se vier algo ruim, eu estou preparada? Mas e se eu não estiver daqui meia hora? Então nós devemos parar de nos martirizar, de nos remoer, algo que o Senhor pede para que nós esquecemos o passado. Não ficamos aprisionados porque Ele nos mata, nos sufoca. São travamentos que nos impedem de caminhar, de ir para o alvo, de ver as dádivas de Deus, de ver os milagres de Deus, de contemplar a graça de Deus, de termos paz, de termos alegria. Mas que nós também não vivemos preocupados com o futuro, com o amanhã, o que vai ser do amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Mas eu devo entender que o que Deus está me dando hoje é o hoje. Ele é meu, Ele pertence a mim. Então cabe muito o que eu vou fazer hoje do que tornará o meu futuro amanhã. Ou seja, o que eu decido hoje, agora, ele vai mudar o meu futuro. Mas se eu não tomar uma decisão hoje, o meu futuro ele não vai ser bom. Mas cabe a mim escolher. Cabe a mim lutar, cabe a mim decidir, escolher, fazer. Não ficar de braços cruzados. Eu preciso fazer algo. E apóstolo Paulo, ele foi um homem dessa forma. Apesar dos seus conflitos internos, daquilo que ele viveu no passado, daquilo que ele foi, guerras constantes interiores, pensamentos que vinham atormentar, o condenar, mas ele não parava, porque ele acreditava que quem estava com ele era maior. Ele sabia que ele tinha que deixar para trás o seu passado e aprender uma lição muito grande. Deus estava ensinando. Se ele não tivesse errado, ele não ia saber o valor de uma alma, o valor de ministrar uma palavra, o valor de ser perseguido. Mas ele fala, olha, eu devo ser feliz pelas várias tribulações que eu passo. E se eu morrer, para mim morrer é lucro. Ou seja, um homem que antes perseguia, agora ele sabe o valor e a importância de morrer com Cristo, de estar em Cristo, de viver para Cristo, de fazer o que Cristo quer. Ele não teme, porque ele sabe que o que o aguarda é a vitória, a salvação, é a coroa. É algo bem mais maior do que o sofrimento, do que a dor aqui na terra, do que o que ele já fez. Porque ele sabe que hoje ele é uma nova criatura. Sabe o que o profeta Isaías também escreveu? Olha só para você ver, lá no Velho Testamento, olha só o que o profeta Isaías deixou para o povo, deixou para nós. Lá em Isaías 43, do 18 ao 21, diz assim, ó, esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chocais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, está falando daquele povo, quando Deus tirou ele do deserto, do Egito, e levou para o deserto. Deus estava falando, olha, esqueça o Egito, esqueça o que passou. Você errou, filha, esqueça. Olha, eu te perdoo. Você tem que pedir perdão, perdoa. Se perdoa, pare de se martirizar pelos erros que cometeu. Não viva no passado. É tempo de você prosseguir, é tempo de você caminhar, porque eu vou fazer coisas novas. Eu tenho uma coisa nova para você. Eu vou fazer acontecer. Eu vou abrir o caminho para você passar. Olha, eu vou trazer maná fresco do céu. As suas roupas não vão envelhecer. Eu vou cuidar de você. Porque eu tenho para você é maior.
Porque você, meu povo, eu te escolhi, eu te gerei. Para quê? Para você me adorar. Para que da sua boca saísse adoração, louvores de gratidão. Para que da tua boca saia um perfeito louvor. Mas você precisa esquecer o que já se foi, o que não tem como você voltar atrás e consertar. Mas tem como você consertar o agora para um futuro melhor. Para o que eu tenho reservado para você. Mas não preocupa, porque quem vai abrir o caminho é eu, quem vai preparar as coisas sou eu, é o Senhor que vai preparar, é o Senhor que vai endireitar, é Deus que vai abrir. Você não sabe como Ele vai fazer, mas Ele vai. Assim como foi para aquele povo lá no deserto. Deus estava tirando ele de uma escravidão, de algo que eles estavam sendo escravizados, atormentados. Para dar algo maior para eles. Melhor. Um futuro melhor. A qual no momento eles estavam ali e falavam, o Senhor trouxe nós aqui para morrer, meu Deus. Lá no passado tinha pepino, tinha isso. Deus mandava maná. Deus estava cuidando, as roupas não envelhecia, o sapato não acabava. Havia uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo. Havia uma coluna de nuvem fresca para refrescar o povo no calor durante o dia. Deus fazia brotar ali uma água para que o povo pudesse saciar a sede naquele calor. Deus fez algo impossível de se acontecer. Deus abriu o mar para que o povo passasse em seco. À medida que eu não fico paralisada no meu passado e continuo prosseguindo, esquecendo do passado, aprendendo com os erros, consertando, eu vivo um futuro extraordinário na presença de Deus. Mas aqueles que não esquecem o passado, que vivem questionando, duvidando, esse é morto no deserto. Esse morre por picada de víboras, ou seja, o que eu entendo com isso? Picada de víbora. São palavras que as pessoas às vezes vêm e te lançam. Aí você morre ali por causa daquelas palavras. Ai, mas fulano me feriu, isso aconteceu. A gente vai morrer no deserto. Então nós precisamos entender. Nós precisamos alcançar. Nós precisamos ser renovados. Sabe, a outra palavra também lá em 1 Coríntios 13, 11 que diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe, há 1 hora atrás, eu falava, às vezes tinha um pensamento como menino, não tinha maturidade, não tinha conhecimento do que eu tinha feito. Mas agora, nesse exato momento, eu tenho um conhecimento do que eu fiz, ou do que eu caminhei, ou do que eu deixei de fazer. Eu tenho um conhecimento de que eu não deveria ter feito daquela forma. Mas agora, 1 hora para frente agora, eu posso fazer diferente. Eu posso ir lá e mudar. Eu posso consertar. Se eu ver agora, eu vou saber que aquilo não pode fazer. Então eu devo aprender que o passado, ele me ensina. Por isso que a Bíblia ela está recheada de pessoas que passaram o ensinamento para nós, de coisas que elas viveram. Então eu aprendo nos meus devocionais diários com os mentores, com esses ensinamentos que o Senhor me deixou, com pessoas que passaram lá atrás e erraram, que em Cristo eu posso ser uma nova criatura, que eu erro, mas que eu posso consertar. Eu não posso permanecer no erro. Mas eu posso mudar o meu futuro, posso fazer dele algo grande, algo melhor. Olha só o que Eclesiastes também 3,15 diz, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Olha só para você ver aqui, também o que Eclesiastes 7 diz. Não diga,
porque os dias do passado foram melhores que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Olha só o que está falando aqui para nós. Não é sábio. Isso não é sabedoria, você ficar, ai meu Deus, mas no passado era bom, foram melhores. Esqueçam, foi no dádiva, foram ensinamentos. Viva o agora. Deus está te ensinando hoje. Nós precisamos aprender do que o Senhor quer falar conosco. Olha só o que em Salmo 119, 52 diz, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nela acho consolo. É isso que o passado deve ser para nós. Todas as vezes que nós lembrarmos do nosso passado, ele deve ser ensinamento. Ele deve ser algo que nós vamos nos lembrarmos para consolo, para conserto, para lembrarmos do que o Senhor fez, mas não para nós ficar preso, estagnado, mas para que nós possamos entender que o Senhor é Deus, que Ele cuida. Olha, as coisas antigas já se passaram. E eis que o Senhor faz coisas novas. Esqueça o que já se foi, não viva no passado. Sabe, o Senhor diz uma palavra assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se Deus está te entregando algo, se Deus te entregou algo, se Deus te deu algo, não olhe para trás. Não viva o passado. Porque quem põe a mão no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, ele não pode viver no passado. Porque a própria palavra está dizendo, ele não é apto para o reino de Deus. Porque nós somos nova criatura e as novas criaturas, olha só para você ver, em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a história de Paulo. Ele era Saulo. Mas após conhecer a Cristo, viver a Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Então as coisas que se passaram já passou, o Senhor esqueceu, o Senhor perdoou, o Senhor não lembra mais, não condena mais pelo que passou. Então, mulher, o que você fez, se você se arrepender, pedir perdão, perdoar as pessoas que te feriram, o Senhor não vai lembrar mais. Mas porque nós somos o próprio alvo nosso de nos martirizar, de nos machucar, de nos ferir, nós mesmos nos ferimos. Porque ficamos remoendo, mas Deus não me perdoou, mas nós damos lugar para o inimigo nos martirizar também. Nós nos tornamos escravas de nós mesmos. Porque nós nos condenamos, nós não nos perdoamos, porque erramos, porque falhamos, e Deus está dizendo, eu já perdoei, eu já esqueci, você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos levados a matadouro. Mas foi graças a Deus, graças a Jesus, a Deus que enviou seu Filho, que nós todos os dias alcançamos a graça. Alcançamos o perdão, alcançamos as misericórdias do Senhor, somos renovadas todas as manhãs. Então todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer uma escolha e não dar lugar para me martirizar do passado, mas eu devo prosseguir para o alvo, prosseguir para aquilo que Deus está fazendo na minha vida e fará. A palavra de Deus diz que Ele fará coisas maiores e melhores do que Ele tem para nós. Então nessa manhã, mulher, eu te convido a entregar para o Senhor, parar de carregar esse fardo, esse peso, deixar o Senhor te curar, A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e leve, o meu jugo é leve. Então deixa o Senhor te conduzir, não fica atada às coisas que Deus já perdoou, que já passou. Viva o novo de Deus, seja curada, deixa
o Senhor carregar, entrega para o Senhor os fardos pesados do passado. Pare de viver sempre relembrando o passado, jogando na cara, remoendo. Sabe, quando eu era menino, falava como menina, agora eu não sou mais. Eu aprendi, sou madura. Seja madura, seja amadurecida. Seja uma nova mulher, seja uma nova guerreira do Senhor. Seja transformada. Deixa o Senhor te restaurar todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nessa manhã, Pai, eu coloco diante do Senhor o meu coração, o coração da tua filha, que o Senhor venha blindar. Pai, que nós sejamos curadas, que nós possamos, Senhor Jesus, nos perdoar, porque às vezes nós pedimos perdão, nós perdoamos as pessoas, mas nós não nos perdoamos. Nós somos aquele que massacra nós mesmos. Nós somos aquela que acha que nós devemos ser punida o tempo todo por causa dos nossos erros, que nós merecemos mesmo as coisas ruins. Mas Deus, tira hoje esses pensamentos, tira hoje, ó Pai, essa culpa, esse passado, ó Pai, que vive martirizando dentro de si, vive condenando, essa prisão, ó Pai, esse cárcere, ó Deus, que tem atormentado, tem nos impedido de enxergar as glórias do Senhor, nos impedido, ó Pai, de caminhar. Deus, nós precisamos ser curadas, ó Pai. Nos liberte de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Pai, que hoje nós tomamos a decisão de escolher, esquecer das coisas que passaram. Olhar, Senhor, para o nosso agora e fazer dele diferença. Não parar. Nós aprendemos hoje, ó Pai, com Paulo, que ele não parou. Ele foi até o fim. Ele morreu pregando a tua palavra. Ele estava preso, mas não preso de alma, porque ele o tempo todo, ele vivia debaixo da graça do Senhor. Ele dizia, Senhor, a tua graça me basta. Se o Senhor quiser tirar, Senhor, tira esses espinhos que me atormentam, que me incomoda, tira, Senhor. Mas todavia, a tua graça me basta. Hoje, mulher, às vezes o Senhor não pode voltar atrás e consertar, você não pode voltar atrás e consertar o seu passado. Mas a graça de Deus te basta. Somente isso. A graça de Deus te basta. E isso é o suficiente para você. Que a graça de Deus e o amor dele esteja com você, blindando a sua casa, te trazendo cura, trazendo transformação, trazendo direção, trazendo um renovo, transformando você em uma nova mulher. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma preciosidade do Senhor. Permita viver a paz, permita viver a graça, permita viver as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre você. Você merece. Você é importante para Cristo. Deus hoje arranca de você o peso do passado, o peso da culpa, o peso do seu julgamento sobre você mesmo. Se olhe no espelho e se admire, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço, assim eu louvo a Deus pela sua vida. Minha querida, é um prazer todas as manhãs poder estar conectada com você, poder estar ao seu lado, poder estar ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima quarta-feira e um beijo no coração. E até amanhã para mais um devocional. Uma palavra de força e de fé. E juntas nós tomaremos aquele delicioso café. Fique com Deus e até amanhã.